Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversando com Alan. Nessa retomada das entrevistas, que nós vivemos uma época que é evitável que fazermos entrevistas presencialmente. Então, estamos numa época que nós vamos nos reinventar. Então, começou agora uma nova etapa do canal Conversando com Alan. Seja muito bem-vindo, Dr. Tessa Cavalcante, filho, ao canal Conversando com Alan. Para essa nova leva de entrevistas que eu estou fazendo aqui no canal, onde eu posso trazer entrevistados de sua casa, né? Porque nós sabemos que as entrevistas por contato, as entrevistas que nós estamos acostumados a ver, elas não estão podendo no momento. A contaminação do coronavírus está crescente, então seja muito bem-vindo. Hoje o tema é cefaleia. Um tema muito interessante. Eu até coloquei umas perguntas para os nossos telespectadores, os nossos seguidores no Instagram e no Face. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas e você pode responder no final, tá certo? Vai ser uma conversa sobre cefaleia. Doutor, quando eu faço uma entrevista aqui no canal, eu costumo pedir para que as pessoas se apresentem, falem de onde veio, qual a sua formação, onde estudou, tá certo? Ok, Alan. Bom, então, boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre cefaleia, que é um tema muito recorrente, talvez o tema mais importante do consultório do neurologista. E, já adiantando, né, eu sou neurologista, sou professor aqui da Universidade de Pernambuco, também, campus de Serra Talhada, que muito me honra. E sou especialista também em eletroencefalograma. Mas o nosso dia a dia, Alan, é de cefaleia. Então, vai ser um prazer falar com vocês sobre esse tema. Muito bem. Antes de começar, eu só queria saber como está a situação do senhor aí na cidade de Sertalhada, a quarentena, o coronavírus, essa perspectiva nova que todos nós estamos enfrentando, que eu espero que realmente em alguma época, em alguns meses, melhore e consigamos realmente voltar ao normal, que estamos precisando também, né? A gente, Alan, como eu sou profissional de saúde, a gente está trabalhando, né? E no meu campo de atuação, a gente tem tido realmente, até eu participei agora, tem 2 semanas, de um programa de televisão aqui da Rede Globo local, onde a gente fala das situações encontradas pelo neurologista, né, relacionado ao confinamento, relacionado ao coronavírus. E a gente tem encontrado no consultório muitas pessoas com dor de cabeça, com cefaleia e outras situações associadas também. Então, distúrbios mentais, muita ansiedade, alguns pacientes com depressão, pessoas trabalhando, né, profissionais de saúde e outros tipos de pessoas que trabalham nessa linha de frente também, com esgotamento físico, mental relacionado ao trabalho, que a gente chama de burnout. Então, assim, a situação psicológica da população em geral tem se mostrado realmente bem frágil nesse momento de pandemia. A gente teve uma flexibilização agora do comércio aqui na região e os números já se mostram negativos desta iniciativa, que é necessária até certo ponto, né, do ponto de vista econômico, mas realmente as pessoas elas não têm tido muito cuidado e a gente precisa ter muito cuidado, principalmente agora que a gente está enfrentando o pico da pandemia. Então, a gente vê pessoas próximas, né, já se infectando, alguns tendo complicações graves relacionadas ao coronavírus, e o momento é de cuidado, de atenção, de tensão, muitas vezes, mas a gente está na nossa luta, na nossa missão para levar o atendimento que as pessoas precisam nesse momento também. Com certeza, os profissionais de saúde nessa época eles estão imensamente de parabéns pela guerra, pela dedicação, pelo trabalho que nessa época, Dr. Técio, os profissionais de saúde, como outros profissionais, como os profissionais da imprensa, os caminhoneiros, eles não pararam. Então, meus parabéns para eles. Eles devem se louvar, né? Mas aqui, para a gente começar, né? Sobre cefaleia, uma pergunta básica, logo de início. Se sabe
que muitas pessoas, de vez em quando, não vamos generalizar para todos os dias ainda, certo? Acordam um dia ou outro com dor de cabeça. Essa dor de cabeça que as pessoas acordam é normal? Eu posso dizer que é normal? Ou como eu posso fazer para evitar essa dor de cabeça? Uma pergunta mais básica ainda, Alan, é o que é cefaleia, né? A gente vai falar sobre cefaleia, mas cefaleia nada mais é do que dor na região cefálica. A região cefálica, ela incorpora o crânio, a face e estruturas anexas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor no ouvido, isso é uma cefaleia. Se eu tenho uma dor na face, isso é uma cefaleia. Se eu tenho uma enxaqueca, isso é uma cefaleia. A gente está falando de dor na região cefálica. Isto é cefaleia. A pessoa acordar à noite com dor de cabeça, a dor de cabeça causar a pessoa acordar à noite, ou a pessoa já acordar com dor de cabeça, embora isso possa ser decorrente de uma cefaleia primária, ou seja, de uma dor de cabeça que não tem nenhuma alteração estrutural dentro do crânio, nenhuma doença outra causando a dor, ou seja, o problema de saúde é a dor em si, não tem nada causando, como tumor, um aneurisma, uma infecção, um traumatismo, possa ocorrer, pode ser uma cefaleia primária, mas esse fato deixa a gente com a pulga atrás da orelha, sabe, Alan? Quando a gente tem dor de cabeça desencadeada só ao despertar, dor de cabeça que é desencadeada durante o sono e a pessoa acorda por conta da dor de cabeça, isso chama a atenção. Pessoas que só têm dor de cabeça quando acordam, por exemplo, pode ser uma dor de cabeça relacionada à má postura, né? A pessoa que não dorme na postura correta, porque até para dormir a gente tem que ter postura. Existe a posição correta para dormir. Pode ser relacionada a situações de aumento da pressão intracraniana, ou seja, quando a gente deita, a pressão sobre a cabeça aumenta, o sangue se redistribui no corpo e a pressão, pelo próprio efeito da gravidade, na cabeça aumenta. Como a cabeça, ela é uma estrutura, o crânio é uma estrutura basicamente fechada, tudo que aumenta de volume dentro da cabeça se transmite obrigatoriamente em aumento da pressão dentro da cabeça. Então, se a pessoa dorme, baixa a cabeça, e isso, de alguma forma, causa dor de cabeça, isso significa que o aumento da pressão está causando dor. Então, isso pode ser decorrência de um tumor que está crescendo, isso pode ser em decorrência de uma própria dificuldade do escoamento do líquido do cérebro, ou seja, um entupimento, uma hidrocefalia, uma dificuldade de drenagem, uma trombose venosa. Então, existem situações graves, inclusive, que podem denotar essa situação. Mas, graças a Deus, são a minoria. Embora que pessoas que tenham esses sintomas devem ser avaliadas por um profissional de médico, de preferência um neurologista. O senhor falou um pouco sobre o que é a cefaleia, pode ser no ouvido, pode ser na região da cabeça, mas eu queria saber um pouco o que é essa cefaleia tensional, que muito se fala. Nós temos, Alan, basicamente dois tipos de cefaleia. A gente tem como agrupar as dores de cabeça de diversas formas. Uma das formas mais simples é a gente agrupar as cefaleias em primárias e em secundárias, certo? A dor de cabeça primária, ou a cefaleia primária, é aquela dor de cabeça que não tem uma doença ou outra causando ela. Ou seja, ela é o próprio problema, certo? E a dor de cabeça secundária é aquela dor de cabeça que advém de um problema outro que está causando a dor, como um tumor, uma infecção, um derrame, um aneurisma, alguma coisa assim. Então, a cefaleia tipo tensional, que você fala, é a dor de cabeça primária mais comum. É a cefaleia primária mais comum que existe. Embora que, no consultório do neurologista, não é a mais frequente. Por quê? Porque é a dor de cabeça mais normal, digamos assim, que as pessoas estão habituadas a sentir e com analgésico, geralmente, a pessoa trata e responde bem. No consultório médico, a cefaleia primária mais comum é a enxaqueca. Então, por quê? Porque causa mais intensidade dos sintomas, a pessoa fica mais debilitada, causa falta de trabalho ao estudo, então a dor de cabeça é geralmente mais intensa. Embora que a cefaleia tipo tensional seja mais comum. Quais são as características, então, da cefaleia tipo tensional? Para todas as dores de cabeça, a gente tem critérios que são definidos por uma entidade internacional, a gente está habituado a lidar com isso no dia a dia, mas
Critérios para cefaleia tipo tensional, de maneira fácil, é aquela dor de cabeça que a pessoa sente mais no final do dia, é mais impressão, não é latejante, como a enxaqueca, é uma cefaleia leve, no máximo moderada, nunca é intensa, né? É aquela dor de cabeça que dói dos dois lados ao mesmo tempo da cabeça e não de um lado só, geralmente é dos dois lados. É uma dor de cabeça que não interfere muito na atividade que você faz no cotidiano, embora possa atrapalhar um pouquinho o rendimento, mas você consegue continuar trabalhando, consegue terminar os estudos. Então, é uma dor de cabeça que não tem grandes impactos. É uma dor de cabeça que não tem tantos sintomas associados, como, por exemplo, vontade de vomitar, não é uma característica que vem junto com a dor de cabeça tensional, o próprio vômito, a fono e a fotofobia, que é muito comum na enxaqueca, e a osmofobia, que é o quê? Durante a crise, a pessoa na cefaleia tipo tensional geralmente não tem interferência em relação à luminosidade, a pessoa pode ficar no claro sem nenhum problema, a pessoa aguenta ruídos, a pessoa aguenta cheiros fortes, coisas que na enxaqueca não consegue aguentar. E não tem uma coisa que é muito comum na enxaqueca, que também é aura, que é um sintoma neurológico focal que acompanha a dor de cabeça. Por exemplo, tem gente que tem dor de cabeça tipo enxaqueca e antes de começar a ter a dor, começa a ter aqueles pontos de vagalumes brilhando na vista, começa a ficar embaçada a vista, um ponto escuro, começa a ter algum formigamento, alguma parte do corpo sem sentir direito. Então, esses são sintomas que advêm e são definidores de enxaqueca. Na cefaleia tipo tensional, que é a dor de cabeça mais da tensão, do estresse, aquela dor de cabeça mais pesada, grossa, leve, contínua, do final do dia, que a pessoa passou por aquele estresse do dia e no final do dia vai apresentar aquela cefaleia. Estou entendendo, doutor. O senhor até falou um pouco sobre o meu próximo tópico, que seria com relação a qual é a maior frequência de dores de cabeça no consultório do neurologista, se seria a enxaqueca, a enxaqueca, mas aí eu passo para o ponto. A enxaqueca, ela seria mais crônica e a cefaleia seria mais do dia a dia, por estresse, por coisas que a gente faz que não deveria, do nosso dia a dia? O termo crônico significa que é um sintoma ou uma doença que já entrou numa fase que a pessoa apresenta com muita frequência já há bastante tempo. Para diferentes doenças, a gente tem um tempo e uma frequência específicos. Então, para enxaqueca, por exemplo, para a gente definir que uma enxaqueca é crônica, a gente diz que é aquela pessoa que tem mais do que 15 dias por mês de dor de cabeça nos últimos 3 meses, ou mais do que 180 dias de dor de cabeça no último ano. Ou seja, dos 365 dias, metade dor de cabeça. Então, basicamente, aquela pessoa que tem, no mínimo, dor de cabeça dia sim, dia não, dia sim, dia não, certo? Essa dor de cabeça, uma enxaqueca, a gente define como crônica. Entendi. Então, essas dores de cabeças crônicas, como a enxaqueca, elas advêm de alguns fatores que podem cronificar a dor. Existem vários fatores que cronificam e ajudam a piorar a dor de cabeça com o tempo. A enxaqueca é uma delas. Então, pessoas que são obesas, que vão aumentando o peso, pessoas que roncam, pessoas que abusam de cafeína, tomam café demais, ou outras substâncias que contêm cafeína, Coca-Cola, por exemplo, chá preto, pessoas que tomam remédio de dor de cabeça demais, que tomam analgésico mais do que três dias na semana, geralmente estão em risco de cronificarem a dor de cabeça também. Então, esse fato de se automedicar, além de você estar mascarando uma possível doença que a gente possa tratar e a pessoa ficar curada, também é arriscado de cronificar a dor, deixar a dor mais difícil de tratar e a dor que venha com mais frequência. Então, existem várias situações, essas são as principais, mas outras também, que ajudam a cronificar, deixar a dor de cabeça crônica, com mais frequência. Certo. Nós sabemos que nessa época de quarentena, nessa época de isolamento, a ansiedade aumentou, certo? A ansiedade muitas vezes ela leva a gente comer mais, tá bom? A se alimentar muitas vezes de coisas que não deveríamos. A alimentação muitas vezes não é a correta. Existe o senhor falou da cafeína, né? Mas existe alimentos que possam aumentar ou prejudicar essa dor de cabeça? Com certeza.
A gente normalmente encontramos situações de adoecimento mental nesse momento agora. E tanto a ansiedade como a depressão e os próprios transtornos de compulsão alimentar, os transtornos alimentares, eles podem alterar o hábito alimentar. Mas o fato de a pessoa estar mais em casa, mais hipoativo, né, também tem aumentado os transtornos alimentares, tanto para mais quanto para menos. Então, há pessoas que têm aumentado o apetite, sim, por conta de transtorno de ansiedade e depressão, por critério, nos critérios mesmo das doenças de transtorno de ansiedade generalizada e de depressão, a gente encontra como um dos tópicos a alteração do apetite, tanto para mais quanto para menos. E também a alteração do peso. Então, são critérios que fazem parte do diagnóstico, inclusive dos transtornos de ansiedade e depressão, certo, Ana? E esses transtornos têm aumentado a frequência das dores de cabeça tipo enxaqueca, sim. Alimentos são uma das coisas que podem realmente estar relacionadas a desencadeamento de crises. Então, para a cronificação desse tipo de enxaqueca, principalmente cafeína, tudo que tem café, certo? Mas também alguns alimentos que tenham, por exemplo, glutamato monossódico. Essa substância, ela já é encontrada nos conservantes de condimentos, né? E nos molhos pretos, molho inglês, molho shoyu, né? Então, existe até uma síndrome relacionada à enxaqueca chamada síndrome do restaurante chinês. Não sei se você já ouviu falar isso, mas a comida chinesa, geralmente, ela é tão condimentada, né? Tem tantos condimentos que quando a pessoa que tem enxaqueca se expõe a esses condimentos de forma excessiva, esses condimentos podem desencadear uma crise avassaladora de dor de cabeça. Mas muitas vezes a pior dor de cabeça que a pessoa já teve na vida, precisando às vezes até de avaliação de urgência. Então, esses condimentos, que tem glutamato monossódico principalmente, eles desencadeiam, sim, crise de dor de cabeça muito forte. Agora, existem situações em que a pessoa tem particularmente uma sensibilidade maior a determinados alimentos. E é importante que a pessoa se conheça. Há pessoas que têm dor de cabeça com carambola, há pessoas que têm dor de cabeça com abacaxi, há pessoas que têm dor de cabeça com banana. Então, é importante que você se conheça para identificar os gatilhos, os fatores desencadeantes da cefaleia, não só alimentos, mas situações, às vezes passar da hora de comer, às vezes dormir de menos ou de mais, tudo isso pode desencadear dor de cabeça. Então, você se conhecer, e existem ferramentas para você fazer essa avaliação, que é, por exemplo, o diário de cefaleia, que a gente tem como fazer isso bem organizadamente, inclusive através de aplicativos de celular, que a pessoa vai adquirindo um conhecimento próprio da dor de cabeça. Então, quando a pessoa tem a crise, vai tentar relacionar com alguma coisa que comeu, com alguma situação que passou, e aí vai anotando isso, e na consulta a gente consegue fazer uma avaliação mais detalhada de cada caso, para a gente montar um esquema que seja individualizado para cada situação. Eu acho que são coisas que muitas vezes é novidade para a maioria das pessoas. Muitas pessoas não sabiam dessas informações. Mas também tem uma situação, doutor, muitas mulheres, elas relatam assim, eu só tenho dor de cabeça, só tenho enxaqueca quando estou de TPM. Existe alguma relação da TPM para a vinda da enxaqueca ou a desencadeação da cefaleia, da dor de cabeça na mulher? Demais. A enxaqueca, ela é muito mais prevalente, ela tem uma frequência muito maior nas mulheres do que nos homens, e o fator hormonal é uma coisa muito importante nessa questão da enxaqueca. Então, quando a pessoa, a mulher, passa pelo período perimenstrual, quando ela está próximo do período menstrual, há uma tendência que a dor de cabeça tipo enxaqueca venha com mais vezes, venha com mais frequência, certo? Isso é uma coisa normal. Existem tratamentos para situações terapêuticas que podem tratar simultaneamente a síndrome da tensão pré-menstrual e a enxaqueca perimenstrual, fazendo uma abordagem mini profilática. Existem tratamentos que são para
abortar a crise, ou seja, tratamentos da fase aguda, na hora que a pessoa está com dor. Existem tratamentos profiláticos, que a gente usa para evitar que a dor venha. Existem tratamentos que a gente precisa fazer usando medicamentos diariamente, e existem tratamentos que a gente chama de mini profilaxia, que são tratamentos que a gente faz só naquele momento que a gente sabe que vai ter dor de cabeça. Ou seja, pessoas que têm sabidamente muita enxaqueca em semana de prova ou em período perimenstrual, a gente organiza um tratamento para que naquele momento, naquele período, a pessoa utilize algum esquema medicamentoso que possa evitar, prevenir as crises naqueles momentos, para que a pessoa não fique ausente do trabalho, ausente da escola, que a TPM não atrapalhe a rotina, né, da pessoa e que a dor de cabeça não venha com tanta frequência. E existem vários tipos de tratamentos profiláticos. A depender do seu tempo, da sua vontade, a gente pode falar um pouco sobre eles. Eu acho que a gente pode falar sobre eles exatamente agora, porque era o próximo tópico, a parte de tratamentos. Quais são as opções de tratamentos que a gente pode ter para essa situação? E como eu falei, existem tratamentos profiláticos, né, que a gente usa basicamente para evitar as dores de cabeça, e eu falei para você já da mini profilaxia, quando a gente tem identificado aquele período específico do mês ou do ano que a gente sabe que vai se expor a uma situação que causa sabidamente cefaleia, e também existe a situação, Alan, quando a pessoa tem uma frequência já muito grande de dor de cabeça diariamente, né? Então, existem tratamentos para evitar que a dor de cabeça venha e até para descronificar a dor. Naquela cefaleia que tem a dor crônica, por exemplo, a gente faz um tratamento específico e vai descronificando a dor, ou seja, vai diminuindo a frequência que a dor vem. A enxaqueca a gente sabe que não é uma doença que tem cura, que você toma um remédio e nunca mais vai ter. Muitas vezes você precisa fazer um tratamento que dura aí alguns meses, algumas poucas pessoas até anos, mas para a pessoa ficar bem, para a pessoa não ficar, né, tão sintomática, nem ausente das atividades que precisa desempenhar. Então, tratamentos profiláticos, basicamente, para enxaqueca, a gente basicamente indica quando a pessoa apresenta mais do que 3 crises por mês de dor de cabeça. Mas situações, por exemplo, em que a pessoa precisa ter um alto rendimento no trabalho ou no estudo, que não é admissível para aquela pessoa faltar um dia de trabalho, por exemplo, sei lá, um piloto de avião ou um grande empresário que não pode perder um dia de trabalho, né? Ou empresária. Então, essas pessoas precisam de ter uma certeza maior de que não vai ter uma dor de cabeça que atrapalhe sua rotina. Então, para essas pessoas, mesmo às vezes com uma frequência menor do que 3 vezes por mês, a gente indica profilaxia. E a profilaxia, Alan, vai de medicamentos extremamente baratos e acessíveis, como, por exemplo, o propranolol, que é um dos melhores tratamentos, inclusive, mas a gente tem que ver o perfil do paciente, se não tem alguma doença ou comorbidade que impeça usar esse tipo de medicação. Existem medicamentos, outros, para pressão arterial, existem medicamentos que a gente usa também para epilepsia, existem medicamentos que a gente usa para tontura, para a gente usar diariamente para evitar enxaqueca, existe melatonina, existe botox, que é a toxina botulínica, sim, a toxina botulínica que a gente aplica, que os dermatologistas aplicam para tirar as rugas, nós na neurologia também aplicamos para tratar várias condições, entre elas a enxaqueca. Então é um dos excelentes tratamentos. E é interessante também porque não há necessidade de você ficar aplicando ou tomando medicamento diariamente. Às vezes uma aplicação tem um efeito de 6 meses e a pessoa pode ficar até 6 meses sem apresentar nenhuma dor de cabeça. Então é um tratamento que é muito eficaz, em boa parte das vezes, é um pouco mais caro, né, do que o tratamento convencional, mas quando você vai colocar na balança, às vezes, de ficar usando medicamento por 6 meses e fazer um tratamento com a toxina botulínica, por exemplo, que você faz uma aplicação só, que também dura 6 meses, acaba que a diferença não fica tão grande. Então, a gente particulariza a indicação do tratamento profilático para cada pessoa, mas a partir de 3 crises por mês, a gente já está autorizado a pensar em fazer um tratamento profilático para evitar que as dores de cabeça venham. E nas crises, a gente indica os tratamentos específicos para tirar a pessoa da crise de enxaqueca. Existem medicamentos analgésicos,
anti-inflamatórios, que servem para vários tipos de dor, e existem medicamentos específicos para enxaqueca, que a gente usa, que tem excelente eficácia também, principalmente no início dos sintomas. Existe até um medicamento de formulação nasal, que logo no começo dos sintomas, Alan, você aplica e rapidamente a dor de cabeça vai embora. Existe até medicamento injetável também, para fazer esse tipo de tratamento rápido dos sintomas. Às vezes a pessoa começa, né, tá dirigindo. Eu, por exemplo, fora desse período de pandemia, dirigi já até 12 horas seguidas. Então, imagine um caminhoneiro, uma pessoa que está fazendo uma atividade num plantão, por exemplo, está de plantão, né? Vai esperar a dor de cabeça se instalar para poder tratar? Não. Né? Já no primeiro sintoma, já até dirigindo, às vezes já bota ali, já debela a crise. Então, existem vários tipos de métodos que a gente pode utilizar, tem várias opções, graças a Deus, e para vários tipos de perfil de paciente, existe uma opção que seria melhor, mais adequada. Muito bom, o senhor falou sobre a toxina botulínica, falou sobre os medicamentos. A gente sabe, doutor, que existem pacientes e pacientes que toda vez que sentem uma dor de cabeça, vai lá, toma um remédio, toma um medicamento. Ou então todo dia toma um medicamento porque acha que vai evitar a dor de cabeça ou acha que começou uma dor de cabeça. Então, quais são os riscos que o senhor poderia falar para esses pacientes que muitas vezes se automedicam ou que muitas vezes tomam medicamentos com frequência, todos os dias? São muitos, Alan. Desde a pessoa estar usando um medicamento para, né, tratar uma dor de cabeça que está dando a gente já um indício, uma dica que está alguma coisa errada acontecendo, que a gente pode tratar e ficar curado, né? Mas que usando aquele medicamentozinho ali, vai dando para levar, vai dando para levar, e acaba passando batido aí um tempo precioso para a gente fazer um tratamento de uma outra doença, como um aneurisma, uma trombose venosa cerebral, um tumor cerebral, alguma situação mais grave que com a precocidade do tratamento a gente conseguiria dar uma resposta melhor a longo prazo, né? Então, essas pessoas, primeiro o risco é estar mascarando ou escondendo um outro tipo de problema que a gente poderia tratar mais precocemente. Um outro tipo de problema, como eu já tinha até falado anteriormente, é a cronificação da dor. Você vai tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio, e aí com o tempo essa dor de cabeça ela vai vindo cada vez mais frequente. Até porque vários medicamentos têm um poder aditivo, ou seja, eles causam vício. E a maneira do organismo pedir mais medicamento é tendo mais dor. Então, é uma cascata, um ciclo de cronificação que a gente tem que evitar, certo? E também os malefícios diretos do medicamento na saúde do nosso organismo. Então, existem medicamentos que causam gastrite, insuficiência renal, hepatite fulminante. Já vi paciente morrer, não, porque estava usando paracetamol todo dia. Paracetamol, que é um medicamento super simples, que você compra sem receita, né? Eu já vi pacientes terem complicações renais por usar anti-inflamatório com uma frequência muito alta. Então, diclofenaco da vida, né? E os outros anti-inflamatórios, eles podem causar gastrite, úlcera de estômago, insuficiência renal e parar até na hemodiálise. Então, essas pessoas, o uso de medicamentos em excesso, pode trazer consequências sérias para a saúde, né? Inclusive até o óbito. Então, usar medicamento indiscriminadamente, mesmo aqueles que você compra sem receita, pode trazer um risco muito grande. A famosa carcinogênese de medicamento, né? Dessa situação que pode causar. Doutor, para finalizar, eu separei aqui 5 perguntas, certo? Que nossos telespectadores, os nossos seguidores fizeram via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, tá certo? Algumas perguntas que eles fizeram, teve até gente dizendo: eu não posso perder essa entrevista, é um médico excelente, tá certo? A primeira pergunta é a seguinte: qual a diferença de dor de cabeça causada por estresse ou cansaço para uma proveniente de uma enfermidade? Então, existem vários sinais de alerta, Alan, ou red flags, ou sinais, bandeiras vermelhas, né? Que a gente tem na clínica e que muitas vezes a gente consegue identificar só pela história, como é que a dor de cabeça se apresenta, mas às vezes a gente só identifica no exame físico, examinando o paciente. Então, às vezes passa despercebido,
Porque, assim, existe uma situação, por exemplo, de um tumor. Vamos imaginar um tumor que vai crescendo lentamente. Esse tumor que vai crescendo lentamente, ele vai causando uma dor de cabeça, que vai piorando com o tempo, durante meses. Às vezes não causa um sintoma neurológico mais precoce, vai deixar para ter um sinal neurológico lá para frente. Mas o fato de você fazer uma coisa que é simples e que todo neurologista vai fazer numa consulta de na avaliação de uma pessoa que tem queixa de dor de cabeça com sinais de alerta, é uma coisa chamada fundoscopia, que é uma coisa que os oftalmologistas fazem muito bem feito, inclusive com os equipamentos mais especializados para esse tipo de problema, mas nós temos um aparelhinho chamado oftalmoscópio, que a gente consegue ver o fundo do olho do paciente. Então, pessoas que têm essa dor de cabeça, que às vezes parece até a dor de cabeça do estresse, e vai ali aumentando, vindo a cada vez mais vezes, pode ser por conta de um aumento da pressão dentro da cabeça, por conta de um tumor. Você faz a fundoscopia, lá no fundo do olho já tem mostrando as alterações. Então, às vezes, você consegue diagnosticar um problema mais sério numa atividade muito simples que o neurologista faz durante a consulta, que é a fundoscopia, olhar o fundo do olho. Tá, a papila está lá borrada, né? E às vezes a pessoa não tem nem queixa visual, muitas vezes, mas está lá com um sinal presente. Então, existem sinais que a pessoa vê no exame físico, ou seja, uma assimetria de face, ou uma falta de sensibilidade em alguma parte do corpo, ou uma fraqueza, uma falta de destreza em um lado do corpo, um segmento, né? Então, uma função neurológica que foi perdida e que às vezes a pessoa não percebe, mas com a avaliação minuciosa do neurologista na consulta, consegue identificar. E outras situações que é da história, como a dor de cabeça evolui. Então, Alan, dor de cabeça que acontece de maneira explosiva, que a gente chama de cefaleia entrovoada, por exemplo, é de altíssimo risco para doenças graves. Ou seja, aquela dor de cabeça em que em menos de 1 minuto atinge o pico de intensidade dela. Ou seja, aquela pessoa que está aqui sem sentir nada e, de repente, de uma hora para outra, vem a pior dor de cabeça da vida, ela vem explosiva. Essa dor de cabeça é muito relacionada à ruptura de aneurisma ou dilatação ou trombose venosa cerebral. Então, é um problema vascular agudo, potencialmente muito grave, dessas pessoas. Quem tem aneurisma que rompe, por exemplo, até 50% dessas pessoas nem vivo no hospital chega. Então, dor de cabeça dessa forma é direto fazer a avaliação na urgência, tá certo? Outras situações, perda de consciência, né? Ou ficar sonolento, né? Sonolento não assim, com sono, tô aqui com vontade de dormir. Não, é aquela pessoa que está lá perdendo a consciência e que fica lá letárgico, você tem que ficar chamando ou estimulando muito para ele poder abrir o olho, é esse tipo de problema. Ou crises epiléticas, né, que vem junto com a dor de cabeça, ou um sintoma neurológico como sintoma de AVC, né? Fala enrolada, parte de um corpo sem sentir ou sem mexer, né? Alterações bruscas, né, da função neurológica, enfim, esses sintomas associados a alterações no exame físico também. Essas pessoas precisam fazer uma avaliação, muitas vezes, com imagem. Às vezes uma tomografia ou uma ressonância, para identificar se tem alguma patologia intracraniana que precisa de tratamento. Então, pessoas que têm qualquer tipo de dor de cabeça nova também, principalmente depois dos 50 anos de idade, pessoas acima de 50 anos que começam a ter dor de cabeça, tem que ficar de olho, tem que ir para o neurologista. E aquela dor de cabeça que começa a ficar todo dia ou com muita frequência, muito rápido também. Eu nunca tive dor de cabeça, ou tinha dor de cabeça 2, 3 vezes no ano. Mas nesse mês comecei a ter dor de cabeça todo dia ou praticamente todo dia. Ou seja, aumentou muito rapidamente a frequência. Essas pessoas precisam também fazer uma avaliação possível com o neurologista, tá certo? Então, existem outras situações, mas essas são as mais importantes. Outra questionamento aqui, outra pergunta, doutor. O senhor até respondeu no início, mas se quiser dar uma repetida, falar de novo. Como identificar uma cefaleia atencional de uma cefaleia grave ou uma enxaqueca? Então, a gente já falou isso mais ou menos durante a live inteira, né? Então, a cefaleia tipo tensional é aquela dor de cabeça mais grossa, em peso, bilateral, dos dois lados, do dia a dia, relacionada ao estresse, mais no final do dia, né? Não vem com vontade de vomitar, a claridade do barulho não incomoda tanto, dá para você continuar fazendo suas atividades. A enxaqueca é aquela dor de cabeça pulsátil, mais de um lado, hora do outro,
é moderada a intensa, ou seja, a pessoa muitas vezes atrapalha as atividades ou tem que ficar realmente até acamado, né, durante a crise, dor de cabeça mais intensa, ela piora com a atividade física, às vezes você tem que ficar realmente parado para poder melhorar a dor, às vezes tem gente que só melhora a dor de cabeça de enxaqueca quando dorme e depois acorda. Então, existe essa relação também. Vem muito com a fotossensibilidade, ou seja, a claridade na hora da crise incomoda, o barulho na hora da crise incomoda, pode desencadear até a crise, e pode vir também associado sintomas como auras, que são os sintomas neurológicos que antecedem a dor de cabeça e que duram de 5 minutos até 1 hora, que é, principalmente, alterações visuais, vagalumes brilhando que começam e depois vem a dor de cabeça. Ou seja, outras situações, formigamento, parestesias, né, em uma parte do corpo, e também logo depois vem a dor de cabeça, alterações da fala, ou até hemiplegia, ou seja, a pessoa ficar sem mexer mesmo a banda do corpo. Isso pode ser um tipo de enxaqueca, uma enxaqueca genética, autossômica dominante, né, que chama migrânia hemiplégica familiar, que a pessoa, durante a crise de enxaqueca, apresenta essa hemiparesia, essa perda de força de uma banda do corpo, sintoma bem clássico de AVC. E essas pessoas têm uma chance maior de ter AVC. A diferença do AVC para a aura é que a aura, ela recupera completamente os sintomas até 1 hora, né? Que também pode ser um AIT, que é um ataque isquêmico transitório. Então, essas pessoas que têm aura e que nunca fizeram nenhuma avaliação, nem fizeram um exame de imagem, precisam fazer essa avaliação com o neurologista e exame de imagem para ver se isso realmente é proveniente de uma enxaqueca ou se isso é de outro tipo de problema. De outro tipo de problema. Uma pergunta que foi feita aqui também, a nossa terceira pergunta, eu acho que deve ser uma das perguntas mais frequentes, uma das maiores dúvidas das pessoas que têm enxaqueca. Tem cura, doutor? Não, enxaqueca não tem cura. Embora que a gente tenha já alguns estudos, né, e algumas drogas na tentativa de a gente chegar lá na cura da enxaqueca, a gente ainda não tem a cura, não. Tem o controle, a pessoa muitas vezes fica muito bem depois de ter feito o tratamento para profilático, né, descronificador de dor de cabeça, mas não tem cura. O fato é que, principalmente mulheres, que quando estão com a estabilização hormonal, que não tem aquelas quedas bruscas do estrogênio, por exemplo, mulheres grávidas ou mulheres pós-menopausa, é comum que essas mulheres, nesses períodos, elas melhorem da enxaqueca, certo? E uma coisa que também está relacionada ao hormônio, que eu vou chamar a atenção, é aquelas pacientes que têm aura, Alan. Aura que eu falei, alteração visual, ou falta de sensibilidade, ou de falta de força, ou alteração da fala, que antecede a enxaqueca. Essas mulheres não podem usar anticoncepcional, principalmente anticoncepcional que tem estrogênio, tá certo? Ou estradiol. Essas mulheres são proibidas de usar. Por quê? Porque aumenta sobremaneira a possibilidade do desenvolvimento de um problema cardiovascular. Trombose na perna, trombose no pulmão, trombose no cérebro. Então, essas pessoas que têm aura não podem usar hormônio, nem no anticoncepcional, nem em terapia de reposição hormonal, certo? Principalmente após os 33 anos de idade e se tiver outros fatores de risco cardiovasculares, se for diabético, obeso, sedentário, fumar, beber, e isso aumenta mais ainda a chance, tá certo? Por isso, procurar um médico antes de você, mulher, tomar o seu anticoncepcional. Sempre procurar um médico para saber o mais recomendado e o melhor para cada situação, né? A próxima pergunta, ela está relacionada, ele quer saber se a dor de cabeça pode ter a ver com a sinusite ou com a rinite. Pode levar a dor de cabeça? Pode sim. A cefaleia relacionada à sinusopatia, ela geralmente é uma cefaleia que é ao redor do nariz ou do olho, e ela é bem desencadeada pelo frio. Então, às vezes, a pessoa vai tomar um sorvete, uma água gelada, ou vai se expor ao frio, né? Dá aquela dor fina que vai subindo aqui, aquela dor bem aguda, forte, dura ali alguns segundos ou poucos minutos, e depois vai melhorando. Mas a dor de cabeça da sinusite bacteriana, infecciosa, com pus, com febre, essa dor de cabeça ela pode ser até perigosa, porque se não tratada,
pode complicar, essa sinusite bacteriana pode complicar com meningite. Ou seja, o pus que não está sendo tratado, não escorre para fora, ele se acumula, e é comum de haver esse acúmulo, e aí cai na cavidade ocular, podendo causar celulite periorbitária, e pode cair também na cavidade craniana, causando meningite. Então, veja, aquelas pessoas que têm dor de sinusite, com secreção purulenta, amarela, verde, principalmente que tem febre associada e tem muita dor de cabeça e que evoluem com rigidez nucal, ou seja, a pessoa não consegue encostar o queixo no peito, assim, ó. Elas não conseguem fazer esse movimento porque a nuca está dura, está rígida. Isso é um sinal clássico de meningite. Então, essas pessoas que têm esse tipo de problema, direto para a urgência. Para finalizar, a última pergunta que eu selecionei aqui está dizendo: doutor, já ouvi relatos de que pessoas dizem que só sentem dor de cabeça do lado direito. Como isso pode ser causado? Normalmente. Agora, veja, existe algumas situações, e isso é um fator de alerta, outro, além do que eu já tinha falado para você, Alan, que é a cefaleia unilateral fixa. Não é porque é do lado direito, mas aquela dor de cabeça que é só naquele lugar, ou só de um lado da cabeça, toda vez, sempre, 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 pode ser sinal de uma doença grave. Então, essas pessoas que têm dor de cabeça só de um lado, ou só num lugar, tem que fazer avaliação neurológica e potencialmente a avaliação também de imagem, tá certo? Mas existem situações que existem pessoas que têm enxaqueca que têm dor de cabeça só de um lado. Pode acontecer. Mas existe também uma maior probabilidade de ter doenças outras que não enxaqueca, que podem ser até graves, nessas pessoas que têm dor de cabeça unilateral fixa. Uma outra dor de cabeça que é bem frequente e causa esse tipo de dor de cabeça unilateral fixa, sabe qual é? Eu acho que você e muitas pessoas também já ouviram falar, é a neuralgia do trigêmeo, né? Então, o que é a neuralgia do trigêmeo? É uma das piores dores de cabeça que a pessoa pode apresentar. É uma sensação de choque tão forte e que é desencadeado por estímulos muito pequenos. Às vezes um vento, ou às vezes você mastigar, ou fazer a barba, ou passar um creme, ou tomar banho, desencadeia uma dor muito forte. Pode ser em uma das três áreas do rosto, nessa parte superior, nessa parte média ou nessa parte inferior. É muito comum nessa parte superior. E a sensação de quem tem essa cabeça, Alan, é como se tivesse uma dor de dente dentro do olho. Ou seja, é uma dor de cabeça que causa até suicídio. Exatamente. E tem tratamento. Então, essas pessoas também que têm esse tipo de dor de cabeça, fazer a avaliação neurológica o mais rápido possível para melhorar a dor, porque ela simplesmente é excruciante, leva a pessoa até suicídio, algumas vezes. Doutor, com certeza foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu só tenho a agradecer pela sua participação, por ter aceitado participar da entrevista do canal Conversando com o Alan. Eu só quero agora que o senhor fale suas declarações finais, onde podemos lhe encontrar, onde o senhor atende, quais são suas redes sociais, que eu sei que lá, vou até deixar aqui a rede social do Dr. Técio no Instagram, porque ele posta coisas interessantes, dias de atendimento, sobre a área dele, sobre a neurologia. Então, só queria que falasse um pouquinho sobre as considerações finais, onde podemos encontrar, onde o senhor atende, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Bom. Obrigado, Alan. Foi muito boa a oportunidade da gente conversar um pouco sobre cefaleia. Se você quiser conversar comigo no Instagram, nós temos o @Dr. Técio Cavalcante, o Neuroclínica Dr. Técio Cavalcante, que se situa aqui a minha clínica, em Serra Talhada, Pernambuco, né? E aqui eu atendo. Mas, graças também à tecnologia, hoje nós também estamos fazendo atendimentos online. Então, para quem tiver interesse de fazer atendimento online, a gente, através das redes sociais, pode passar para vocês as informações também, tá certo? Muito importante, né? A gente está, nesse momento agora, perto dos pacientes, apesar do distanciamento físico, né? E até, Alan, eu tenho tido a oportunidade de estar até mais próximo dos pacientes.
Hoje mesmo eu fiz uma consulta online de uma paciente daí da Paraíba, do interior, está no sítio, né? Então, se não fosse essa possibilidade, ela não teria acesso ao médico, não teria acesso ao neurologista. Então, a gente tem, graças a Deus, também usado essa ferramenta para dar acesso a pessoas que, de outra forma, não teriam. Então, veio bem a calhar esse momento agora, essa oportunidade da tecnologia nos ajudando, e através dela, inclusive, estamos tendo a oportunidade de conversar agora, né? Então, mando um abraço para todo mundo. Meu sentimento de esperança, de que a gente não baixa a guarda, de que a gente vai superar isso junto e que não vamos amolecer no cuidado da prevenção, gente, tá certo? Porque, apesar de, graças a Deus, estarmos aí com o encaminhamento da vacina, mas agora a prevenção é o melhor tratamento. Então, fiquem com Deus, desejo que todos estejam abençoados e protegidos, e estou à disposição. Pessoal, muito obrigado pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal Conversando com o Alan, deixar seu like e seus comentários, tá certo? Muito obrigado.